A Copel divulgou seu resultado referente ao primeiro trimestre de 2022. Neste vídeo, você verá um breve resumo do resultado divulgado pela empresa. Mas antes, se você ainda não conhecia o canal Enriqueça Investindo, seja muito bem-vindo. E se gostar do nosso conteúdo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Controlada pelo governo do estado do Paraná, a Copel é uma das maiores empresas de energia elétrica do país, atuando nos três grandes segmentos do setor: geração, transmissão e distribuição. Agora, falando do resultado apresentado pela Copel, os principais destaques estão em seu EBITDA, que atingiu 1,5 bilhão no primeiro trimestre de 2022. A geração de caixa operacional também ficou no mesmo montante, de 1,5 bilhão. O lucro líquido do período foi de 669,8 milhões. Outro destaque feito é que a empresa pagará 1,7 bilhão em proventos até o final de julho deste ano. Outros avanços informados pela empresa foram a redução de 5,8% nos custos gerenciáveis, que são as despesas com pessoal, material, serviços de terceiro e outros, a redução do seu quadro de pessoal, que saiu de 6.625 colaboradores no primeiro trimestre de 2021 para 5.989 no primeiro trimestre deste ano, uma redução de 636 colaboradores. Outro avanço destacado é o complexo eólico Vilas, com capacidade instalada de 186,7 megawatts, e que trouxe um resultado de 21 milhões de reais no EBITDA da Copel Geração e Transmissão. O Parque Eólico Jandaíra 3, com início da operação em testes dos 5 primeiros geradores com capacidade de 17,3 megawatts. Em relação ao seu EBITDA e ao seu lucro líquido, o resultado do EBITDA foi de 1 bilhão 461 milhões, 12,2% superior ao 1 bilhão 302 milhões do mesmo período do ano passado. O lucro líquido, porém, apresentou uma redução de 14,3% nesse mesmo período, indo de 758 milhões no primeiro trimestre do ano passado para 650 milhões no primeiro trimestre deste ano. A empresa destaca que a melhora no cenário hidrológico, o crescimento do mercado a fio e da receita da transmissão melhoraram o EBITDA, mas o resultado financeiro e a maior depreciação reduziram o seu lucro líquido. Em relação aos custos gerenciáveis, como já mencionado no início desse vídeo, houve uma redução do quadro de funcionários, cujos efeitos foram diminuídos em decorrência da inflação do período. Houve uma maior despesa com material decorrente da inflação e do acréscimo do preço de combustíveis. Também outro acréscimo decorrente de previsões feitos para litígios e da maior provisão de créditos de liquidação duvidosa. Assim, os custos gerenciáveis saíram de 734 milhões para 746 milhões na comparação anual, um acréscimo de 1,6%. Mas aqui tem um detalhe importante. Se ajustarmos esses custos desconsiderando as provisões e reversões, os custos gerenciáveis apresentaram redução de 5,8% na comparação anual, saindo de 668 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 630 milhões no primeiro trimestre deste ano. Em relação aos investimentos da Copel, neste gráfico podemos observar o volume investido nos últimos anos, sempre oscilando em algo próximo a 2 bilhões por ano. Para este ano estão previstos 2 bilhões e 67 milhões em investimentos, sendo que aproximadamente 80% desse montante será investido na distribuição, enquanto que a geração e transmissão terá 20% deste montante. No primeiro trimestre deste ano, já foi feito investimentos na ordem de 560 milhões de reais. Em relação à sua dívida e também em relação à sua alavancagem, podemos observar que a dívida líquida da empresa está em 7 bilhões 594 milhões de reais e o seu indicador de alavancagem, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, está em uma vez.
O montante da dívida da empresa tem um prazo médio de 3,9 anos, e o principal indexador da dívida é o CDI, com 53%, seguido pelo IPCA, que reajusta 30% da dívida, e pela taxa de juros de longo prazo, que reajusta 17% da dívida. Analisar a dívida e a alavancagem da empresa é muito importante, e no caso da Copel, a alavancagem assume especial relevância, pois sua política de distribuição de dividendos é feita usando como parâmetro justamente a alavancagem da empresa. Assim, se a alavancagem ficar acima de 2,7 vezes, a empresa só pode distribuir 25% do seu lucro líquido ajustado. Se a alavancagem for entre 1,5 vezes e 2,7 vezes, a Copel pode distribuir 50% do seu lucro líquido ajustado. Agora, se a alavancagem estiver abaixo de 1,5 vezes, que é o caso atual da empresa, a Copel pode distribuir 65% do seu lucro líquido ajustado. Na nossa opinião, que não deve ser interpretada como uma recomendação de compra ou de venda para os ativos da empresa, o resultado apresentado pela Copel foi bom, com a empresa conseguindo manter estáveis seus custos gerenciáveis. Eu possuo ações da Copel atualmente e estou aos poucos comprando mais ações da empresa. E vocês possuem ações da Copel em sua carteira de investimentos? O que acharam do resultado apresentado no primeiro trimestre deste ano? Comentem! E se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!